Boa noite, então. Vamos começar mais um dia de estudo, hoje, segunda-feira. Então, nós vamos iniciar hoje nos colocando no aqui e agora, fazendo um movimento de centramento. Muita gente aqui já chegou do trabalho, ficou envolvido o dia todo. Então, sente-se confortavelmente na cadeira, apoie os seus pés no chão. Dê um comando para suas pálpebras, para que elas se fechem, um movimento bem tranquilo, e vamos exercitar o respirar. Faça no mínimo 3 respirações profundas e vai percebendo o ar percorrendo todo o corpo. Perceba o sangue que corre nas suas veias e vai percebendo cada órgão do seu corpo. Faz um passeio junto com o ar, lá da pontinha do dedão, da unha, e vai subindo, percorrendo esse caminho por todo o corpo, até chegar lá no topo da cabeça. E assim você percebe todos os seus membros, como eles se movimentam, e como o seu corpo reage ao ar que entra e que sai. Observe os seus batimentos cardíacos e vai entrando em contato com o vazio interior. Vai se encontrando com o seu eu. Observa o seu coração e o sangue que ele bombeia por todo o seu corpo. A perfeição de tudo que acontece em segundos na nossa respiração. Se dá conta do enorme processo que acontece a cada respiração. Internamente, pronuncie para si mesmo: eu sou filha de Deus. A minha perfeição é dele. E internamente, afirmando que tu és filha de Deus, você toma consciência de que o Filho de Deus não tem limites, porque assim Deus o fez. Que limites eu posso estabelecer para o Filho de Deus? Aquele que Deus criou sem limites é livre. Posso inventar uma prisão para ele, mas só em ilusões, não na verdade. Nenhum pensamento de Deus deixou a mente de seu pai. Nenhum pensamento de Deus é de modo algum limitado. Nenhum pensamento de Deus deixa de ser para sempre puro. Eu posso estabelecer limites para um filho de Deus? Quando seu pai determinou que ele fosse sem limites?
e como ele, na liberdade e no amor? Então, hoje, no seu silêncio interior, no seu coração, honra o Filho de Deus. Pois só assim nós nos aproximamos dele. Não estabeleça limites para o Filho de Deus. A honra que te dou é tua, disse ele. E o que é teu também me pertence. Como filhas de Deus, que nós não estabeleçamos limites para o que ele nos deu. Nós somos livres e sem limites, na liberdade e no amor. E que hoje, no aqui e agora, nesse estudo que nós vamos começar, que a nossa mente seja livre e encontre o amor, e que nós não sejamos um obstáculo para crescer e para evoluir, porque Deus nos fez sem limites. Respira, internaliza e aos poucos abre os seus olhos e volta para essa sala. Seguimos? Seguimos. Nós paramos, né, para continuar no que existe um espaço em volta, correto? Correto. Sim. Eu continuo a leitura, alguém candidata? Deixa eu continuar. Então, tá. Pode? Pode. O que existe no espaço em volta? Logo no início do filme Contato, a personagem principal, a doutora Arroy, representada por Jodie Foster, pergunta ao pai a questão que se torna emblemática durante todo o restante do filme. Estamos sós no universo? O pai dela responde de um modo que se torna a pedra de toque para todas as coisas verdadeiras que ainda lhe surgirão na vida. Quando ela se encontra em situações especialmente vulneráveis, tais como a de se abrir ao romance ou a de confiar a experiência que teve em um universo distante para onde foi transportada, as palavras do pai transformam-se em diretrizes de suas crenças. Ele havia respondido simplesmente que, se estivéssemos sozinhos, isso seria um terrível desperdício de espaço. De maneira semelhante, se acreditarmos que o espaço entre duas coisas está vazio, estaríamos também presenciando um tremendo desperdício. Os cientistas acreditam que mais de 90% do cosmos está faltando e nos parece ser um espaço vazio. Isso significa que o universo inteiro, como o divisamos, contém apenas 10% da matéria percebida. E será realmente crível que os 10% da criação ocupados por nós encerram tudo o que existe? O que existe no espaço que pensamos estar vazio? Se ele realmente estiver vazio, a grande questão que precisaria ser respondida é:
como podem as ondas de energia que transmitem tudo, das conversas de celulares, à luz cujo reflexo traz as palavras dessa página aos seus olhos, como essas ondas podem se deslocar de um ponto para outro? Assim como a água conduz as ondas provocadas por uma pedra que cai em um lago, de modo semelhante, deve existir algo que conduza as vibrações da vida de um ponto para o outro do universo. Entretanto, para que isso seja verdade, deveremos contrariar um dos princípios básicos da ciência, a crença de que o espaço é vazio. No dia que pudermos finalmente desvendar de que é feito o espaço, teremos dado um grande passo para nos compreender e entender a nossa relação com o mundo que nos cerca. Essa questão, como veremos, é tão antiga quanto a humanidade. E a resposta, como também veremos mais adiante, com toda probabilidade, tem estado conosco o tempo todo. A sensação de estarmos, de algum modo, ligados ao universo, ao nosso mundo e uns aos outros, tem sido uma constante. Desde a história dos aborígenes, gravada nos rochedos da Austrália, que devem ter mais de 20 mil anos de idade, aos templos do Antigo Egito e a arte pictórica pré-histórica gravada nas rochas do sudoeste americano. Ainda que essa convicção aparente ser mais firme do que nunca nos dias de hoje, precisamente o que nos une é que continua sendo assunto de controvérsia e debate. Se estamos interligados, alguma coisa está fazendo essa ligação. A humanidade tem percebido que dentro do vazio que chamamos de espaço, alguma coisa realmente existe. Essa tem sido a percepção dos poetas, filósofos, cientistas e daqueles que procuram respostas além das ideias rotineiras de todos os dias. O filósofo Conrad Finnegan propôs a óbvia questão com relação ao significado do espaço propriamente dito, quando fez a pergunta: imagine o que aconteceria se retirarmos o espaço que se encontra em volta da matéria. Todo o universo encolheria para ficar do tamanho de um grão de poeira. É o espaço que impede que tudo aconteça no mesmo lugar. O antropólogo pioneiro Louis Leakey afirmou que, uma vez que só poderemos verdadeiramente progredir se compreender quem somos. Creio que essa declaração é bastante verdadeira. A maneira como nos vemos no passado foi bastante eficaz para nos trazer até onde nos encontramos hoje. Agora é chegado o momento de abrirmos a porta para a visão que temos de nós mesmos, de nos olharmos de uma maneira que amplie nossas possibilidades. É provável que nossa relutância em aceitar as consequências do espaço ser ocupado por uma força inteligente e admitir que somos parte desse espaço tenha sido, até hoje, o maior obstáculo para compreendermos quem realmente somos e como o universo funciona. A ciência moderna no século XX pode ter descoberto o que se encontra no interior do espaço vazio. Existe um campo de energia diferente de todos os outros tipos de energia conhecidos. Exatamente como a rede de Indra e o éter de Newton sugerem, essa energia parece estar sempre em toda parte, aparentemente existindo desde o início dos tempos. Em uma palestra de 1928, Albert Einstein disse: de acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço sem éter seria inimaginável, uma vez que a luz não poderia se propagar sem éter e nem seria possível formular padrões para um espaço onde não houvesse éter. Max Planck
afirmou que a existência do campo sugeria uma inteligência responsável pelo nosso mundo físico. Devemos supor que por trás dessa força, que percebemos como sendo a matéria, existe uma mente consciente e inteligente. Ele concluiu então que essa mente é a matriz de toda a matéria, colchete e itálicos do autor. Não precisa. A cauda do leão de Einstein. Quer estejamos falando sobre o salto cósmico entre as estrelas e galáxias distantes ou sobre o microespaço entre as bandas de energia que formam o átomo, usualmente percebemos o espaço entre as coisas como vazio. Quando dizemos que alguma coisa está vazio, geralmente queremos dizer que nada, absolutamente nada em absoluto existe ali. Sem dúvida, para o olhar não treinado, o que chamamos de espaço certamente parece vazio. Mas até que ponto esse espaço está realmente vazio? Quando nos detemos mesmo a examinar o assunto, qual o significado de viver em um mundo onde o espaço entre a matéria é verdadeiramente vazio de qualquer coisa? Primeiramente, sabemos que a existência de um lugar desses no universo é impossível, por uma razão muito simples. Como o ditado bem diz, a natureza abomina o vácuo. Entretanto, se pudéssemos nos transportar magicamente para um lugar desses, que tipo de vida encontraríamos? Logo de início, podemos afirmar que seria um lugar muito escuro. Por exemplo, ainda que pudéssemos acender uma lanterna, sua visão não iria a parte alguma, porque não haveria nenhum meio para a luz atravessar. Seria como se atirássemos uma pedra em um lago e ficássemos observando as ondas na superfície da água. A pedra atingiria o fundo, mesmo que não houvesse água no lago, mas nenhuma onda seria formada por falta de um meio por onde as ondas pudessem se irradiar a partir de um impacto, como geralmente fazem. Precisamente pelo mesmo motivo, nosso mundo hipotético seria igualmente muito calmo. O som, para ser sustentado, também precisa viajar atravessando algum meio. De fato, praticamente todo tipo de energia hoje conhecida, do movimento do vento ao calor do sol, não poderia existir porque os campos elétricos, magnéticos e radiantes, e mesmo os campos de gravidade, não teriam o mesmo significado em um mundo onde nada existisse realmente no espaço. Felizmente, não precisamos especular sobre como seria um mundo desses, pois o espaço que nos cerca está muito longe de ser vazio. Independentemente de como o chamamos ou de como a ciência e a religião o definem, é claro que existe um campo ou presença constituindo a grande rede, ligando tudo que foi criado e nos unindo ao poder mais elevado de um mundo maior. No início do século XX, Einstein fez referência a uma força misteriosa que ele estava seguro que existia naquele que vemos como universo que nos cerca. A natureza nos mostra apenas a cauda do leão, dizia ele, querendo dizer que havia algo mais do que podíamos perceber como a realidade, ainda que não pudéssemos vê-la a partir do nosso ponto de vista particular. A analogia de Einstein sobre o cosmos mostra a beleza e a eloquência típica da visão de que ele tinha do universo. Não duvido que o leão seja o dono da cauda, mesmo que ele não possa se revelar imediatamente por causa de seu tamanho descomunal. Em escritos posteriores, Einstein prosseguiu dizendo que, independentemente de quem somos ou de qual possa ser nosso papel no universo, todos nós estamos subordinados a um poder mais elevado. Seres humanos, vegetais ou poeira cósmica, todos nós dançamos ouvindo o ritmo misterioso da distante melodia de um flautista invisível.
Com sua declaração de criação de uma inteligência subjacente, Planck descreveu a energia do leão de Einstein. Fazendo isso, ele acendeu a chama da controvérsia, que continua a queimar mais intensamente do que nos dias de hoje. No centro dessa controvérsia estão as velhas ideias acerca do que o mundo é feito e, incidentalmente, de qual é a realidade do universo, escapando livremente pela janela. Há mais de meio século, o pai da teoria quântica já nos dizia que tudo está ligado por uma energia bastante real, embora não convencional. Ligados à fonte, o entrelaçamento quântico. Desde que Planck tornou conhecidas suas equações de física quântica no século XX, muitas teorias foram desenvolvidas e numerosos experimentos foram feitos, que aparentemente comprovam sua concepção de todas as coisas serem interligadas. Na escala mais diminuta do universo, as partículas subatômicas e os átomos realmente agem como se estivessem conectadas. O problema é que os cientistas não sabem como, ou mesmo se, o comportamento observado em escalas tão pequenas tem algum significado para as grandes realidades de nossa vida diária. Se tiver algum sentido, as descobertas estão indicando que as tecnologias surpreendentes da ficção científica podem, mais cedo do que se pensa, tornarem-se reais no nosso mundo. Em 2004, físicos da Alemanha, China e Áustria divulgaram relatos que se pareciam mais com fantasias do que com experimentos científicos. Foram relatadas na teoria Nature as primeiras experiências documentadas de teletransporte para destino indeterminado, ou seja, o envio de informações quânticas de uma partícula, seu código energético, para diferentes locais ao mesmo tempo. Em outras palavras, um processo semelhante ao de passar o fax de um documento, destruindo o original ao fazê-lo. Outros experimentos demonstraram feitos igualmente impossíveis, tal como o da radiação de partículas, beaming, de um local para outro, e o da localização concomitante em dois lugares. Por mais diferente que a investigação pareça ser da outra, todas elas compartilham um denominador comum que implica numa história ainda mais surpreendente. Pois, para esses experimentos ocorrerem da maneira como ocorrem, é imperativo que exista um meio, em outras palavras, deve existir algo através do qual as partículas possam se mover. E aqui reside o maior de todos os mistérios dos tempos modernos, uma vez que a física convencional afirma que tal meio não existe. Os jornais científicos do mundo inteiro publicaram em 1997 os resultados de uma experiência que, na opinião dos físicos tradicionais, não deveria ter acontecido. O experimento, relatado a mais de 3.400 jornalistas, educadores, cientistas e engenheiros em mais de 40 países, foi levado a cabo na Universidade de Genebra, na Suíça, e fez uso daquilo que constitui nosso mundo, as partículas de luz chamadas fótons. O resultado foi de tal natureza que até hoje ainda abala as bases do conhecimento convencional. Especificamente, os cientistas dividiram um único fóton em duas partículas separadas, criando gêmeos com propriedades idênticas. Usando então equipamentos desenvolvidos para o experimento, eles dispararam ambas as partículas em direções opostas. Os gêmeos foram colocados em uma câmara especialmente projetada, com 2 trajetos de fibras ópticas, exatamente como as que transmitem chamadas telefônicas, distanciando-se 10 quilômetros da câmara em direções opostas.
Ao atingir seus respectivos alvos, os fótons gêmeos distanciavam um do outro 22 quilômetros. No final do caminho, os gêmeos eram forçados a escolher entre duas rotas aleatórias, idênticas sob todos os aspectos. O que fez o experimento tão interessante ocorreu quando as partículas alcançaram o local onde elas tinham que seguir por um caminho ou outro, pois ambos os fótons gêmeos fizeram precisamente as mesmas escolhas e usaram o mesmo caminho todas as vezes que o experimento foi executado. Sem exceção, os resultados foram idênticos a cada vez que o experimento foi feito. Ainda que fosse de conhecimento geral que os fótons gêmeos eram separados e não tinham comunicação alguma um com o outro, eles agiam como se fossem interligados. Os físicos chamam essa conexão misteriosa de entrelaçamento quântico. O líder do projeto, Nicholas Guizin, explica: é simplesmente fascinante que os fótons entrelaçados formem um único e mesmo objeto. Mesmo quando os fótons gêmeos estão separados geograficamente, se um deles for modificado, o outro fóton automaticamente passará pela mesma mudança. Historicamente, não há absolutamente nada na física tradicional que possa explicar o que os experimentos demonstraram. Ainda assim, vemos muitas vezes experimentos como o de Guizin. O Dr. Raymond Keall, da University of California, em Berkeley, descreve os resultados dos experimentos de Genebra como um dos mais profundos mistérios da mecânica quântica. Essas conexões são fato da natureza, comprovado pela experimentação, mas tentar explicá-los filosoficamente é muito difícil. A razão pela qual essas investigações são importantes para nós é que a sabedoria convencional nos levou a crer que não existe nenhum modo dos fótons se comunicarem uns com os outros. Suas escolhas são independentes e não relacionadas umas com as outras. Acreditamos que, quando os objetos físicos deste mundo são separados, eles realmente se separam em todos os sentidos da palavra. Mas os fótons nos mostram algo bem diferente. Comentando sobre esse fenômeno, bem antes das experiências de 1997 terem sido executadas, Albert Einstein denominou a possibilidade de tais resultados acontecerem de efeitos fantasmagóricos à distância. Hoje em dia, os cientistas acreditam que esses resultados não convencionais são propriedades que ocorrem exclusivamente no reino quântico e os reconhecem como sendo esquisitices quânticas. A conexão entre os fótons foi tão completa que pareceu ser instantânea. Uma vez reconhecida na escala diminuta dos fótons, o mesmo fenômeno foi subsequentemente encontrado em outros locais da natureza, até mesmo nas galáxias separadas por anos-luz de existência. Em princípio, não deve fazer diferença alguma se a correlação entre as partículas ocorre quando elas estão separadas por alguns metros ou pelo universo inteiro, diz Guizin. Por quê? O que conecta duas partículas ou duas galáxias a tal ponto que uma mudança na primeira faz com que ocorra simultaneamente uma mudança na segunda? O que estão nos mostrando agora sobre como o mundo funciona, que somos incapazes de ver naquelas experiências do passado? Para responder a essa pergunta, devemos primeiramente compreender de onde vem a matriz divina. E para isso precisamos recuar muito, até a época em que os cientistas ocidentais acreditam ter sido o começo de tudo.
ou pelo menos do universo conhecido por nós. Continue? Pode continuar? Que a gente vê aqui que mesmo cientistas, né, caminhando na medida que vão evoluindo os estudos, em certos momentos tem-se a necessidade de dar um passo atrás para poder continuar evoluindo, né? Nem sempre é só para frente. Tem que se olhar para trás para poder continuar com a execução, né, dos movimentos que vêm posterior. Vocês já viram um experimento com macacos? Eles estavam em ilhas, né? Isolados. E aí conduziram um tipo de comportamento, eu acho que é com alimento. E aí eles começaram a ingerir esse alimento, eu acho que é isso mesmo. É lavar o alimento, Juliana. É uma maçã, não é? Parece que lavou um deles. E aí eu sei que os macacos distantes, em outras ilhas, adotaram o mesmo comportamento. Uhum. É muito legal isso, né? O entrelaçamento. É verdade, é a transmissão, né? É uma transmissão energética. Se uma árvore tem um determinado comportamento, uma semente, uma muda, por exemplo, já foi comprovado também que outras árvores em outras regiões que são da mesma família crescem com o mesmo comportamento, as mesmas características. Sim. E a gente vê muitas vezes, a gente se pergunta e vê falando também, as pessoas têm um vazio. Nós estamos no vazio, nós buscamos um vazio interior. O que essa palavra vazio remete para nós? Aqui, lendo aqui no início do texto, o que existe no espaço em volta? O que vocês sentiram quando viram aí várias vezes a palavra vazio? Vazio, para mim, remete falta. Uhum. Né? Nem todo vazio está oco, né? Uhum. Muito pelo contrário. Né? É o que a gente sempre estudou, né, que existe a questão do vazio. Quando estava falando o texto, eu me lembrei da matemática, né, o espaço vazio. Mas pelo que o estudo aqui está falando, e que a gente sabe, à medida que a gente vai estudando, na verdade, os espaços não estão vazios, né? Eles têm algo. E o estudo, ele nos leva a crer, né, que quando você fala olhar para trás para seguir para frente, para a gente visualizar, é justamente a gente tem aquela, vamos dizer assim, uma logística de tempo. Não sei se você está captando a mensagem. Algo lá de trás, né, que vai acontecendo, até chegar nos dias atuais, e é isso, né? Eu não estou sabendo explicar direito, né? Mas, enfim, que o espaço vazio, ele não existe, né? Ele pode parecer vazio, mas a gente, à medida que vai estudando, vai tentando compreender, a gente sabe que o vazio realmente não existe. E se existisse esse espaço vazio, ele coloca aqui, nós não teríamos luz, né? Como que a energia iria, como que os fótons, né? Como que esses elétrons iam se conectar para gerar energia, para gerar força? Então, é algo assim
É surpreendente quando a gente vai vendo, quanto mais a gente vê, mais a gente vai compreendendo que realmente não existe espaço nenhum vazio. Porque olha o ar que nós respiramos. Quando a gente respira e solta o ar dentro de uma sacola, o que acontece com ela? Ela não incha. Então, o que é aquilo? Ela não está vazia. Tem energia ali, né, Alessandra? Esse exemplo aí pode ser uma coisa assim, simples, né? Mas olha bem, preenche uma sacola, enche de ar e tem uma energia ali. Tem energia, né? Então, A energia do seu respirar, a sua energia está ali também. As partículas, né? Sim. Então não está vazio. Pode nem ser que tudo lá. está visível aos nossos olhos, né? Nem tudo que existe a gente consegue ver, né? Diante dos nossos olhos. Uhum. Nós só vemos a cauda do leão, né? Olha o tamanho do leão e nós só vemos a cauda do leão. Então, é muito maior o que existe fora de nós do que aquilo que nós vemos que está aqui próximo de nós, que a gente considera como objetos. Né? E ele deixa, eu achei muito interessante aqui, lá no finalzinho da primeira leitura, que ele fala aqui: agora é chegado o momento de abrirmos a porta para a visão que temos de nós mesmos, de nos olharmos de uma maneira que amplie nossas possibilidades. É provável que nossa relutância em aceitar as consequências do espaço ser ocupado por uma força inteligente e admitir que somos parte desse espaço tenha sido até hoje o maior obstáculo para compreendermos quem realmente somos e como o universo funciona. E, na verdade, é isso. Porque, à medida que nós conhecemos a nós mesmos, é que nós vamos entendendo o que é esse espaço e que nós fazemos parte desse espaço e que nós somos igualmente inteligentes e fortes. Assim como a oração que eu fiz no início, nós somos parte de Deus, nós somos parte do universo. Então, nós somos todos uma grande força. E não existe vazio entre nós. O que nos separa é que nós colocamos na nossa cabeça que cada um é cada um separado e o nosso corpo é o nosso divisor. Mas nós podemos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Nós não estávamos lá na chácara da Imar, e quando a Iris nos levou a fazer aquela viagem, nós não saímos de lá, nós fomos na fazenda, nós fomos no avião, nós fomos lá num outro lugar. Olha quantos lugares nós visitamos estando todos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Né? Essa é a grande conexão da energia, é a gente perceber que tudo aqui que nos cerca, aqui, fora da nossa pele, não está separado, estamos todos conectados. Quando um sente, o outro também sente. E esse movimento acontece com o simples movimento que a gente faz no pensamento, na mente. A vibração energética. Né? Muito interessante. Então, continuando aonde você estava aí, tem uma frase que eu anotei, que diz assim: só podemos progredir verdadeiramente quando compreendemos quem somos. Também grifei. Eu também grifei. Viu? A conexão? Conexão. Poderemos verdadeiramente progredir se compreendermos quem somos. Eis a questão porque estamos aqui estudando. É. Verdade. Vamos para a origem da matriz? Vamos. Aí termina o capítulo. Sim. Leia para nós, então. Leia. A origem da matriz.
A principal corrente dos cientistas de hoje em dia acredita que o universo teve início... Espera aí só um pouco. Deus te abençoe, minha filha. Sabia. Mas o meu lado. Eu Deixa eu ver se... A principal corrente dos cientistas de hoje em dia acredita que o universo teve início de 13 a 20 bilhões de anos atrás, com uma gigantesca explosão diferente de tudo que jamais existiu, antes de tudo o que existiu desde então. Ainda que existam teorias conflitantes sobre quando isso teria ocorrido e se teria havido uma única ou várias explosões, parece existir o consenso de que nosso universo iniciou-se com uma substancial liberação de energia muito tempo atrás. Em 1951, o astrônomo Fred Hoyle cunhou o termo que ainda hoje usamos para nos referir a essa inconcebível explosão. Ele a chamou de Big Bang. Os pesquisadores avaliaram que poucas frações de segundos antes que o Big Bang ocorresse, nosso universo inteiro era muitíssimo menor do que é hoje. Os modelos de computador sugerem que ele era tão pequeno realmente que se encontrava comprimido em uma minúscula esfera. Com todo o espaço vazio removido daquilo que acreditamos ser o universo hoje, acredita-se que essa esfera fosse do tamanho de um grão de ervilha. Entretanto, embora fosse tão pequena, certamente não era nada fria. Os modelos que já foram propostos sugerem que a temperatura desse espaço compacto atingia a inconcebível magnitude de 10 quintilhões de graus centígrados, muitas vezes mais quente do que a atual temperatura do Sol. Dentro de uma fração de segundo depois do Big Bang, as simulações mostram que a temperatura pode ter ficado mais amena e chegado a uns aprazíveis 18 bilhões de graus, dando sequência tranquila ao nascimento de nosso universo. Enquanto a força expansiva do Big Bang avassalava o vazio do vácuo existente, ela trazia consigo mais do que apenas o calor e a luz que poderíamos esperar. Essa força jorrava como um padrão de energia que se tornou modelo para todas as que agora existem e para todas as que poderão existir algum dia. Esse padrão é o tema de mitos antigos, tradições atemporais e sabedoria mística. O eco de tal padrão perdura até os dias de hoje, com os mais variados nomes, desde o de rede de Indra, o Sutra budista, até o da tradicional teia de aranha, avó do povo Hopi. É essa rede ou teia de energia que continua a se expandir por todo o cosmos, como essência quântica de todas as coisas, incluindo-nos e incluindo o que nos cerca. Essa é a energia que liga a nossa vida como uma matriz divina. É essa essência que também atua como espelho multidimensional que reflete as criações de nossas emoções e crenças como o nosso mundo. Como podemos ter certeza de que tudo no universo está realmente conectado? Para responder a essa pergunta, voltemos ao Big Bang e ao experimento da Universidade de Genebra da sessão anterior. Cadê essa figura, gente? Por mais diferente que pareçam, existe uma semelhança sutil entre os dois. Nos dois casos, a conexão que está sendo explorada é a que existiu entre duas coisas que um dia estavam unidas fisicamente.
No caso do experimento, a divisão de um único fóton em duas partículas idênticas cria os gêmeos, e isso é feito para garantir que ambos sejam semelhantes em todos os aspectos. O fato de os fótons e as partículas do Big Bang terem sido uma vez parte um do outro é o que há de mais importante para explicar a conectividade que apresenta. Aparentemente, as coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Princípio 4. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Esse é um aspecto fundamental da nossa discussão, por uma razão verdadeiramente importante e frequentemente menosprezada. Embora o universo nos pareça tão imenso, apesar dos bilhões de anos-luz necessários para o brilho das mais distantes estrelas alcançar nossos olhos, houve uma época em que toda essa matéria esteve espremida e ocupando um espaço muito pequeno. Nesse inconcebível estado de compressão, tudo estava fisicamente unido. Quando a energia do Big Bang provocou a expansão do universo, as partículas da matéria foram ficando separadas por espaços cada vez maiores. Os experimentos sugeriram que, independentemente do espaço que existia separando duas coisas, se elas estiveram unidas algum dia, elas permanecem unidas para sempre. Tudo leva a crer que o estado de entrelaçamento unindo as partículas hoje separadas também se aplica às coisas do universo que estavam ligadas antes do Big Bang. Tecnicamente, tudo que se encontra fundido no cosmos do tamanho de um grão de ervilha há 13 ou 20 bilhões de anos, ainda se encontra conectado. E a energia que faz essa conexão é a que Planck escreveu como sendo a matriz de todas as coisas. A ciência moderna aperfeiçoou nossa compreensão da matriz de Planck. Descreveu-a como uma forma de energia que se encontra em toda parte, sempre presente desde que o tempo começou a ser marcado, no momento do Big Bang. A existência desse campo implica em 3 princípios que têm tido efeito direto sobre o modo em que vivemos, sobre tudo o que fazemos e até mesmo sobre como nos sentimos em cada dia de nossa vida. Sem dúvida alguma, tais ideias contradizem muitas crenças bem estabelecidas, tanto científicas como espirituais. Ao mesmo tempo, entretanto, precisamente por causa desses princípios, abre-se a porta para o fortalecimento e afirmação de um modo de ver o mundo e viver nossa vida como ponderado a seguir. O primeiro princípio sugere que, pelo fato de todas as coisas existirem dentro da matriz divina, todas as coisas encontram-se conectadas. Assim sendo, o que fazemos em uma parte de nossa vida deve ter efeito e certamente influi em outras partes. O segundo princípio propõe que a matriz divina seja holográfica, querendo dizer que qualquer parte do campo contém tudo o que existe no campo. Como se acredita que a consciência propriamente dita seja holográfica, isso quer dizer, por exemplo, que ao fazermos uma oração no nosso quarto, ela já existe em nossos entes queridos e no lugar para onde é intencionada. Em outras palavras, não é necessário enviar nossas preces para lugar algum, porque ela já existe em todos os lugares. O terceiro princípio indica que o passado, o presente e o futuro encontram-se intimamente ligados. A matriz aparenta ser o recipiente que contém o tempo, que fornece a continuidade entre as escolhas de nosso presente e as experiências de nosso futuro. Independentemente de como a chamemos ou de como a religião possa defini-la,
É claro que existe alguma coisa, alguma força, um campo, uma presença, constituindo a grande rede que nos liga uns aos outros, que nos une ao nosso mundo e a um poder maior. Se pudermos verdadeiramente apreender o que os três princípios nos contam sobre nossos relacionamentos uns com os outros, com o universo e com nós mesmos, os acontecimentos de nossa vida assumirão um significado inteiramente novo. Tornamo-nos participantes, não mais vítimas das forças que não podemos ver nem compreender. Estar nessa posição é estar no exato local onde começamos a nos fortalecer. Ó, fechou com chave de ouro, hein? Verdade. Terminando. Chave de ouro mesmo, Ju. Por isso que eu falei que, quando eu falei ontem, que hoje eu entendo quando a Cristina, que ela, há anos atrás, que eu cheguei, ela chegou perto de mim e falou comigo assim, você é dentista, né? Eu queria marcar um horário com você, e eu olhei para ela e falei assim, eu lembro perfeitamente do dia, que eu falei assim, gente, essa mulher nem me conhece, não conhece meu trabalho, o que ela está querendo comigo, né? Assim, hoje eu entendo. Ela E se hoje, sentiu conectada, né? e hoje eu entendo como é ao longo desses anos, como ela está sempre conectada comigo, sempre, sempre. Muito legal, né? E foi o que nós vimos naquele movimento que nós fizemos lá ontem, no encerramento, Sim. da questão da conexão. Eu não sei se vocês, no local que vocês estavam posicionados, vocês puderam perceber, mas quem mais estava de bem com a pessoa que não tinha presença do pai, o lado paterno dela, todo se contemplava com ela, todo estava feliz. E ela, né, sempre falou ali que nunca teve, né, a presença do pai, nunca. E a família, né, tanto o pai quanto os avós dela ali naquele movimento, eles estavam olhando para ela assim, radiantes. Estavam mais presentes nela do que o lado materno dela, que se fez presente fisicamente. Ô, Júlia, não está trancado lá? Não está, não, né? Foi muito bacana. E é isso que é o campo, que é essa questão, né, da conexão, do atemporal, é o que fechou aí com o texto. Passado, presente e futuro interligados. Na verdade, não existe, né, assim, é só uma forma de dar nomes, né, para contar o dia, a noite, enfim, mas não existe, né, tá tudo, coexiste, né. Sim. Acontece tudo ao mesmo tempo. O passado está no presente, o futuro está no presente. E só tem o presente. E não é à toa que é um presente. Que presente maravilhoso, né? Perfeito. Muito bem. Quando falou do entrelaçamento aqui, me veio na mente também sobre, na época da pandemia, o efeito manada, né? O terror, o medo, como foi tudo colocado para nós, né? Então, assim, e aí um estando com medo, aí o outro vai ficando, e aí vai todo mundo, né? E assim é a dominação também, né? É. Gera um estado de tensão que vai contagiando todas as pessoas. É igual quando você começa a abrir boca perto de alguém. Sim. Às vezes a pessoa não está com nada, mas se você chega perto e começa a abrir boca, automaticamente a outra pessoa também começa a abrir boca igual a você. E vai passando, essa energia vai sendo transmitida para todos que estão perto, vai se manifestando de alguma forma.
Quando acontece alguma tragédia, alguma coisa, nós vimos isso recentemente, aí tem uma grande ameaça, vai faltar alimento. E aí, o que acontece? As pessoas, parece que todas de uma vez, vão correndo para o supermercado para estocar alimento. E gera aquele tumulto, aquela confusão, porque sai a ideia de que vai faltar alimento e já gera aquela ação nas pessoas e uma vai com as outras. Vai faltar alimento, vai faltar alimento. Aí todo mundo já aglomera e já começa a criar aquela manada, né? Em busca de uma mesma coisa. Uhum. Incrível. Muito bom. E à medida que a gente vai estudando, viu, como nós falamos anteriormente, o texto é como se a gente compreendesse com mais facilidade, né, o texto que a gente vai ler. No começo estava muito assim, difícil, né, como se não estivesse falando a língua que a gente compreende. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai vivendo. Vai tendo mais clareza, né? E tendo mais clareza do Muito que a gente legal. fala. Muito bom. Por hoje, então, encerramos. Muito gratas. Ótimo. Rita, quer falar alguma coisa? Eu achei muito interessante que há muitos anos, eu não via a Aimar, né? E eu conheci a Aimar na escola, quando eu comecei a lecionar na escola dela. E passaram-se os anos, e ontem eu encontrei. Olha para você ver como é que são as coisas, né? E é uma pessoa que eu gosto muito, ela trabalhava na secretaria, eu como professora e tal. Então, assim, as voltas que o universo dá, né? A conectividade. Encontrei a Aimar, a Iris também, que trabalhou comigo há 20 e poucos anos atrás, e eu não as via, né? E fomos para esse momento, um momento único, né? Que foi ontem. E, enfim, uma ligação. Vida em movimento, unindo vidas, né? É verdade. Vocês. Então, vamos encerrar para continuar os afazeres e até o próximo encontro, hein? Dia Até a 26. próxima. Dia Gratidão, 26, da meninas. segunda. Até. Beijo. Semana Tchau. que vem é quarta. Semana que vem, quarta-feira. Ah, vai ser na quarta, dia 28. Semana que vem, isso. Dia 28. Então, tá bom. Então, tá. Beijo. Falou. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, viu? Nada.